Olá! Voltamos. Oi, gente! Voltei aqui com a minha mãe, atendendo aos pedidos de vocês. Primeira coisa, deixa eu falar duas coisas, que hoje quem vai falar é minha mãe, né? Ela vai contar a história, uma das histórias de vida dela, mas a primeira é por que ela abandonou o meu pai lá e saiu da Bahia com 4 filhos pequenos e veio para São Paulo. Então ela vai contar essa história para vocês. Se vocês gostarem e tiver muito joinha, dá joinha no vídeo. Aí minha mãe volta para contar outras histórias da vida dela. Como que ela conheceu o meu padrasto, né, o marido atual dela hoje. Enfim, ela volta pra contar outras histórias. Tem a história da infância dela também, né, mãe? Uhum. Mas aí tem que ver se o pessoal, se vocês vão gostar. Se tiver bastante joinha é porque vocês gostaram e a gente volta. E a outra coisa é agradecer o carinho que vocês tiveram com a gente no segundo vídeo que eu e minha mãe a gente gravou aqui. Obrigada pelo carinho, gente. Falei com a minha mãe. Quer falar o que, mãe? Eu quero agradecer o carinho de vocês, né? E por isso, né, estou aqui de novo para contar um pouco da minha vida, né? Para vocês ficarem por dentro da minha vida, né? Saber mais ou menos, conhecer melhor, né? E incentivar quem também tá na mesma situação. Gente, aqui ninguém tá falando, a Sareta tá aqui. Dá um oi pro pessoal, Sá. Oi, pessoal! Ó, fala. Oi, passou um vídeo. Já tá acabando o vídeo? Agora fica um pouquinho, deixa a Val contar a história. Porque é assim, gente, qual é a intenção desse vídeo? A intenção desse vídeo é vocês um pouco conhecer um pouquinho mais da minha mãe, né, da história dela. E a outra intenção é o quê? É estimular quem tá na mesma situação e que acha que não pode, porque sempre tem alguém pra apontar o dedo pra falar, imagina, você não vai pra lugar nenhum, você não vai ser ninguém na vida, você é uma coitada. Aqui ninguém tá estimulando você largar o teu marido, mas se já tiver em uma situação que realmente já chegou no final, aqui vocês estão vendo incentivo de uma pessoa, né, da minha mãe, que ela sim tomou uma atitude porque ela estava em uma situação que ela não estava satisfeita. Então ela foi tomar uma atitude. Certo, mãe? Certo. Então, vamos começar. Então, gente, é isso. Então, vamos lá. A senhora era casada? Não, eu não fui casada. Eu vivi durante 10 anos com o pai de vocês, mas eu não cheguei a casar. Então minha mãe viveu por 10 anos com o meu pai, lá na Bahia, em Isso, Salvador. Exatamente. Então assim, gente, Sareta, deixa ela. Então assim, aí viveu 10 anos e tinha 4 filhos, isso, mãe? Isso. Ao longo desses 10 anos a senhora teve 4 filhos. 4 filhos, exatamente. E sempre foi bom o casamento? Não, no começo, até uns 4, 5 anos, correu tudo maravilhoso, tudo bem, né? Mas depois, aí ele começou a beber, né? Espancava muito o meu filho e eu não gostava que espancasse. O teu filho, o homem... o segundo, né? O meu segundo filho, que a primeira foi a Valnice, né? Porque minha mãe tinha 3 mulheres, né, com meu pai, eram 3 mulheres e um homem. E aí o meu pai batia muito no menino. Porque ele bebia, né, e maltratava muito. E depois também não é isso, né, os ciúmes dele foi aumentando. Era desses homens galinha, né, tinha uma mulher em cada esquina, entendeu? E eu não ligava, porque não valia a pena, não gostava dele, eu já queria mesmo era que ele fosse de uma vez, mas ele não ia, ele achava que ele podia ter as mulheres que ele quisesse, mas a dele era de dentro de casa. E então, aquilo ali ia me deixando triste, né? Uma que maltratava meus filhos, que eu não gosto que ninguém maltrate meus filhos. E então eu não ligava, já pedia a Deus, ele saía, chegava de manhã, aquela coisa toda, e eu pedia a Deus que ele já fosse de uma vez. Então ele aí botou na cabeça que já que eu não ligava, é porque eu tinha outro. Então começou os ciúmes, né? Eu ia dormir, colocava o facão embaixo do travesseiro, fingia que saía, escondia debaixo da cama, e aquela palhaçada toda. Depois, e eu não estava contente com aquilo, né? E eu, quando foi um dia, eu tomei uma atitude, falei, não, isso não tá bem, né? Pegava o dinheiro, gastava tudo em bebida e dizia que foi roubado.
Mas ele te batia, mãe? Não, só deu um tapa uma vez, mas esse tapa valeu por muito, né? Eu tava com o pente na mão, o pente caiu, que nunca mais achei esse pente. E aí foi a partir desse tapa que a senhora decidiu se separar ou esse foi a gota d'água? Esse foi a gota d'água, né? Eu já tinha vontade, né? Mas esse foi a gota d'água. Então ele só era violento com os filhos ou com o Gil? Principalmente com o Valdir, né? Era só com o Valdir. Mas com as meninas ele não... Não, era só com o Valdir. E ele quebrava tudo dentro de casa quando bebia, sabe? A mãe dele ia falar, ele empurrava a mãe, sabe? Eram os irmãos brigando, era aquela confusão. E eu não estava contente. E a senhora com aquilo. passava fome? Tinha Não. necessidade? Não, necessidade, graças a Deus, nunca teve, não. E isso aí eu não posso falar. O meu negócio era os ciúmes e a violência dele, E né? a bebida. É. E ele era preguiçoso E também. era preguiçoso também. Não, né? gente, a gente não tá falando mal do meu pai. Até porque o meu pai já morreu, eu não conheci. Eu tô falando meu pai porque é meu pai, mas assim, eu também não tenho nenhum laço afetivo com ele, porque não o conheci. Exatamente. Mas a gente só tá falando as coisas como eram, né, mãe? É um fato. Ele bebia, ele era, né, batia era violento com as crianças, né? Mas com o filho. É o único filho homem que tinha. O filho homem. E, enfim, e ele também não gostava de trabalhar. Então isso, gente, a gente não tá aqui pra meter o pau no meu pai. A gente tá só pra contar as coisas como eram. E se as coisas que ele fazia não eram tão, né, legais, a gente tá falando, pra vocês entenderem a história. E quando foi um dia eu falei, não, tudo demais é sobra. Aí ele tinha uma irmã, uma cunhada aqui em São Paulo, que tinha se separado do irmão dele também. Mas peraí, antes a senhora já comentava com alguém que a senhora queria ir embora? A senhora tinha alguma amiga que a senhora comentava, eu não aguento mais esse homem, eu vou embora? Tinha alguém que a senhora se abria, que a senhora desabafava? Não, isso eu não falava pra ninguém. Só quando já estava tudo decidido que eu vinha, é que eu falei pra uma que até hoje eu considero amiga, não, que nós não temos amigo, né? Nosso amigo é Deus, né? Mas com essa vizinha que eu me abri, mas eu já estava tudo certo já pra vir embora. Então a senhora nunca se lamentou, Não. se abriu com as pessoas? Não. Foi, como diz minha mãe, é boca calada e pé ligeiro. Então a senhora decidiu, eu vou largar esse homem. É, isso E mesmo. quando a senhora toma a decisão, demorou quanto tempo pra senhora realmente largar? Olha, levou uns 6 anos. 6 anos, entendeu, gente? Foi 6 anos por quê? Porque a senhora teve que ir juntando dinheiro. Dinheiro. E eu também não tinha pra onde ir no momento, né? Com 4 filhos pequenos. A Lucineide era menor, tinha 1 ano e 8 meses. Eu não conhecia nada, também não tenho leitura. E foi quando aí a cunhada dele, que já mora aqui em São Paulo, chegou lá em Salvador, que meu cunhado tinha falecido, e ela foi vender alguma coisa lá que eles tinham. Aí encontrei ela por um acaso e ela me perguntou, você ainda tá com fulano? Eu falei, tô, né? Então ela falou, mas você ainda tá? Você não largou esse homem ainda? Eu digo, gente, pra onde é que eu vou com 4 filhos? Eu não larguei antes, agora com 4 filhos tá difícil, né? Foi que ela me estendeu o convite. Falou, olha, bom, se você quiser, você vai pra minha casa. Eu só não sei quando eu vou voltar, mas quando eu estiver perto eu te aviso. Aí você vai, eu falei, meus filhos. Ela falou, não, você leva os filhos e lá você vai trabalhar. Depois você arruma um cantinho pra você morar. Em São Paulo. Em São Paulo, né? E foi o que eu fiz, fiquei quietinha. Sempre eu tive um dinheirinho guardado, né? Que eu gostava, nunca gostei de cruzar os braços. Eu limpava a casa de um, lavava uma roupa para outro. E ele me dava o dinheiro da feira, eu nunca gastava todo, sempre guardei um pouquinho. Então, Fui juntando. né, fui juntando. Aí no dia que ela decidiu que, olha, Lourdes, eu tô indo, mas eu tinha, minha filha mais velha tinha uns 9 anos, ela falou só que a sua filha paga, você paga e o Valdir também paga, só a Lucineide não paga. A passagem A de passagem de ônibus de Salvador para São Paulo. São Paulo. E eu peguei aquele dinheiro e dei para ela comprar as passagens. E ela comprou as passagens e ninguém quis me dar apoio, né? Porque eu precisava dormir na casa de alguém, que o ônibus ia sair meia-noite. Eu precisava dormir na casa de alguém. Então ninguém quis me dar apoio porque todo mundo tinha medo da bebida dele, né? Que ele bebia e ficava violento. E então eu falei com a minha cunhada, né?
E ela resolveu, falou, não, Lourdes, eu compro a passagem para mais cedo. Então ela comprou para 8h30 da noite. E era um dia assim que tinha aquele dia de vacina que todas as crianças têm que tomar. Aí eu peguei e saí. Quando eu já tinha arrumado as crianças, tudo para sair, saí com a roupa do couro. Eu e as crianças. Aí eu saí e falei pra minha cunhada, eu vou ali e já volto. Ela, pra onde você vai? Eu falei, olha, eu vou levar as crianças para vacinar, já eu tô de volta. Mas mentira, eu tava indo pra rodoviária. E aquele medo, minha filha, eu tava com medo, eu tava no ponto de ônibus, mas um medo tremendo, porque eu achava que ele ia descobrir, porque só minha vizinha sabia o que eu tava fazendo, ninguém mais sabia. Mas e o medo, né, dele me encontrar? Que eu tinha medo dele, falar a verdade, eu tinha medo, porque ele bebia, né? Eu tinha medo. Aí eu não tive paciência de esperar o ônibus, aí peguei um táxi e fui direto para a rodoviária. Cheguei na rodoviária, eu tava com o medo, era tanto que eu queria pedir para um guarda me esconder. Até a hora do ônibus partir, né? E essa minha concunhada que nunca chegava, e eu morrendo de medo, como é que eu volto agora e tal. Aí Deus abençoou, ela apareceu. Quando eu entrei dentro do ônibus, aí eu senti um alívio. Digo, se não me pegou até agora, não me pega mais. Mas minha filha não foi fácil, foram 4 filhos. A menor, essa era a Lucineide. A mais velha tinha 9 anos. Tinha o outro menino com 6 para 7 anos. Olha, não foi fácil. Eu comi o pão que o diabo amassou. Tive que trabalhar em 2 serviços. Em casa de família das 7 às 4. Em uma limpadora das 6 às 10 da noite. Até que Deus abençoou que eu consegui alugar um cômodo. Que botei eles. Mas então quando a senhora chegou aqui em São Paulo, aí a senhora foi morar na casa dessa tua cunhada? Fiquei na casa dela por uns dias, né? Porque eu fiquei na casa dela só durante uns 2 meses, né? Eu já fui me virar, porque ela também tinha filho, o marido dela tinha ficado em Salvador e ela tinha que trabalhar para sustentar muita gente, eu fui me virar, né? Então eu trabalhava numa casa de família, depois numa limpadora, aí Deus abençoou, arrumei um cômodo, botei meus filhos dentro e assim, né? E arrumei uma creche, a minha vizinha arrumou uma creche, eu botei a Lucineide, que era menor, e botei a Valdicélia, que devia ter uns 3, 4 anos. E assim, minha filha, aí enfrentei. Não foi fácil, né? Mas estou aqui dizendo que Deus é bom. Mas não é fácil, não. Tem que ter muita força de vontade e não querer. Eu acho assim, que a gente tem que se valorizar, porque se a gente não se valorizar, quem é que vai valorizar a gente, né? Então, eu tomei essa atitude porque quem gosta de mim sou eu e eu também amo meus filhos. E tô aqui dizendo que Deus é bom, né? Depois a minha vizinha me escreveu dizendo que ele chegou em casa e passou a noite inteira com o facão na mão, me esperando. Aí eu não aparecia, ele foi na casa dela, falou pra ela que a única amiga que eu tinha era ela, que ela sabia de mim. Ela falou que não sabia, que minha amiga era minha mãe, ele foi pra minha mãe, chegou lá, não achou. E assim, né? Aí ele dizia que ia atrás de mim, onde me achasse ele ia me matar, e os filhos iam dar razão para ele, porque eu raptei os filhos dele. E graças a Deus, eu acho que vai fazer 2 ou 3 anos que ele morreu e eu tô aqui, né? Conheci outro, casei, tenho 2 filhos e tô aqui dizendo que Deus é bom. Então a senhora não se arrependeu de ter Não. saído de Salvador? Porque, gente, isso aconteceu há quanto? Há 36 anos atrás. Então, assim, e a senhora tinha quantos anos, a senhora lembra? Eu tinha 32 anos. Então, minha mãe, uma mulher com 32 anos de idade, 4 filhos nas costas, que há 36 anos atrás, o que as pessoas iriam falar? Imagina, se ela, é que ela não conversou com ninguém, mas se ela tivesse alguém e fosse conversar com a amiga, com a vizinha, o que iam falar? Onde você vai com já 32 anos de idade, 4 filhos nas costas, é melhor você ficar com ele mesmo. Que as pessoas sempre te aconselham assim, as pessoas nunca veem, as pessoas sempre veem o lado negativo das coisas, né? Não vai não, porque ruim com ele, pior sem ele. Sempre tem essa frase. E onde você vai com 32 anos, 4 filhos, quem vai te querer? Você encontrou a mãe quem te quis? Eu encontrei. O que não faltou. O que não faltou.
Quer dizer, muitos, né, não queriam nada sério, queria ir no hotel, né? Era só o que queriam. Mas, graças a Deus, Deus botou no meu caminho, que me aceitou com meus 4 filhos. Hoje em dia nós somos casados e eu não tenho o que reclamar. Meus filhos já estão criados e eu tenho mais 2 filhos desse atual marido. E eu não tenho o que reclamar, minha filha. Agora, se eu tivesse lá, talvez era que eu tivesse mesmo na miséria, né? Então assim, gente, bom, na miséria por quê? Mas você falou que não deixava faltar nada? Mas aí, né, do jeito que ele continuava bebendo, que acabou morrendo de cirrose, né, cirrose. Então, né, que futuro que ele tinha para esses filhos? Nenhum, né? Então assim, gente, mas a moral do vídeo qual é? É um incentivo para vocês verem aqui, se você realmente tá num casamento, que você já viu que realmente não tem jeito, que é o que você quer mesmo, é a separação, acha que é a solução, aqui ninguém tá falando de uma briguinha, não é deu uma briguinha, a primeira briguinha que teve no casamento, eu vou me embora, não é isso. É se você realmente tá insatisfeita, como disse minha mãe, ela já não gostava mais, então assim, viu que não era realmente o que ela queria pra vida dela, ela foi buscar os melhores dela, ela não se acovardou. Então ela foi enfrentar e deu certo, né, mãe? Certo. Se eu tivesse de fazer tudo de novo, eu fazia sem olhar para trás. Que o importante é a gente se valorizar. Não ficar deixando o homem escravizar a gente. Deus o livre, não dá. Nem o homem escravizar e nem outras pessoas virem encher a cabeça. Ah, mas onde você pensa que você vai? Com 4 filhos nas costas, você já não é mais nenhuma jovenzinha. Não, entendeu? Não foi os 4 filhos. Claro que depois minha mãe teve que trabalhar para dar de comer para esses 4 filhos. Mas isso não foi um empecilho, né, mãe? Não foi de jeito nenhum, não. Isso não me atrapalhou em nada, como eu já falei. Se eu tivesse que fazer, eu fazia tudo de novo. Alegre e satisfeita. Só que também eu não ia esperar ter 4 filhos mais, não. Né? É que antigamente não era tão fácil assim evitar filhos, né? Hoje em dia só tem filho quem quer, né? Mas antigamente não era bem assim. E é isso, gente. Então assim, a gente fica por aqui. Foi essa a primeira, né? O objetivo do vídeo foi esse, né? Contar um pouco como foi que ela se separou do primeiro marido dela. E aí, se vocês realmente gostarem desse vídeo, né, tiver muitos joinhas, gostarem, a gente volta a gravar outros vídeos. Também tem a história, pode ser como foi que ela conheceu, né, o meu padrasto. Tem a história da doença dela depois que ela teve o meu irmão, o Emerson. Não, a Érica, na verdade, né, a última filha. Enfim, gente, aí vocês deixam no... Tem a história da viagem depois. Que viagem? Da que a gente foi pra Bahia. Oxe, da agora? Sim. Então, gente, é isso. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários. Que se tiver bastante pergunta assim, interessante, eu volto até aqui com a minha mãe, lendo as perguntas e eu vou lendo e ela vai respondendo. Mas é isso, por enquanto foi isso. Obrigada por ter assistido. Não esquece de dar o joinha e fala tchau, mãe. Tchau, filha. Deus abençoe. Tudo de bom pra vocês. Tchau, gente. Fala, Sá. Era isso? Peraí. Vai. Era isso? Fala. Era isso? Até o próximo vídeo. Próximo vídeo. Tchau. Ai, ai.